Senador, muito obrigado aqui pela sua presença. Um bom fim de tarde para o senhor. Pergunto ao senhor, por favor, que nos traga a sua avaliação em relação a essa denúncia que agora está nas mãos do STF. Bom, Trélio, primeiro é importante ressaltar para você e para todos aqueles que acompanham a emissora que nós temos o que se denomina de pecado original. Né? Não é crível, não é possível que se banalize o fato de que o foro foi relativizado após 2022 e, coincidentemente, atingiu o presidente Bolsonaro. Ele não deveria estar sendo julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, o primeiro ponto. Ele deveria estar na primeira instância, uma vez que não detém mais a condição de presidente da República, exemplo do que ocorreu, inclusive, com o presidente Lula, com o presidente Temer, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, enfim. Todos aqueles que deixaram o seu posto, isso foi a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, né, e do Judiciário Brasileiro, né, passam a ter a condição de estarem afetos à primeira instância do Judiciário. Isso, inclusive, fere a nossa Constituição, uma vez que o Brasil é signatário do que se denominou de Pacto de San José, da Costa Rica, né, que preceitou, entre um dos direitos importantes para qualquer cidadão latino-americano, em especial os brasileiros, a questão da dupla jurisdição, ou seja, você ser julgado por uma instância e, eventualmente, ter a possibilidade de corrigir erros e imperfeições dessa sentença na instância subsequente. Então, esse é o primeiro problema, que eu diria, um vício, né, que contamina o processo como um todo, essa inconstitucionalidade que está banalizada. Segundo, o ministro relator do processo, o senhor Alexandre de Moraes, né, ele publicamente demonstra uma condição de inimizade, de hostilidade, de praticamente inimigo, né, do presidente da República, do ex-presidente da República, Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, ele deu entrevistas, você já falou a respeito desse tema, o que me parece uma contradição óbvia, né, na questão de quem vai julgar um tema e falar a respeito dele, inclusive emitindo juízo de valor, né, dizendo que ele seria o objeto de uma sanha persecutória daqueles que estavam engendrando esse suposto golpe de Estado. Ele seria a vítima desse processo. Então, como é que a vítima tem isenção, né, de julgar o eventual algoz, né, caso essa suposta trama tivesse sido realizada? Então, tem duas questões que são importantíssimas e que foram, evidentemente, me parece que essa é a palavra da moda, né, relativizadas nesse processo. Depois, a peça toda se baseia em duas situações. A primeira é de que o presidente Bolsonaro, ele estava resignado com o sistema eleitoral brasileiro, né, e agrediu esse sistema eleitoral brasileiro pelo inquérito da Polícia Federal a partir de 2019, quer dizer, praticamente no dia seguinte à sua assunção ao posto de presidente da República, ele começa um autogolpe, o que é uma tese absolutamente inverossímil, né, fantasiosa. E o Ministério Público disse que essa ação ela começa em 2021 com uma live que o presidente da República faz, onde ele faz críticas contundentes ao processo, ao sistema eleitoral brasileiro. Bom, isso aconteceu em julho. É bom lembrar ao próprio Gonê e àqueles que nos acompanham que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, se eu não estou enganado, no artigo 5º dos direitos fundamentais, o inciso 4º, né, e o artigo 220 da Constituição Federal, que é um direito do cidadão, né, fazer a crítica, ter uma opinião, ter livre-arbítrio no Brasil. Então, você criticar uma ação do Estado brasileiro não é crime. Então, o crime de opinião não existe, né, na justiça brasileira, nos cânones. E a argumentação é que todo o enredo, todo o panorama do golpe se dá pela contestação do sistema eleitoral vigente. Em agosto de 2021, ocorreu uma votação na Câmara dos Deputados, que inclusive o próprio Bonet transcreve,
na sua argumentação. 229 deputados, mesmo com toda a pressão que ocorreu do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi para dentro do Congresso Nacional fazer campanha contra, o que é claramente uma invasão de prerrogativa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, votaram favoráveis à mudança do sistema eleitoral pelo voto auditável, contra 209 que foram contrários, não conseguiu 309 votos, se tratava-se de uma PEC. Então, se esses 229 deputados votaram favoráveis à mudança do sistema eleitoral para torná-lo mais rígido, para torná-lo mais transparente, para torná-lo mais seguro, todos eles deveriam, pela tese do procurador, estar dentro do próprio inquérito, né? Já que todos aqueles que, porventura, fazem uma crítica, tornou-se crime, né, na legislação brasileira. E, por fim, a própria delação do Cid. Né? O Cid mudou a versão várias vezes. E, por último, quando ele vai ser inquirido, numa das últimas vezes, aí, pelo ministro relator, o senhor Alexandre de Moraes, ele é claramente ameaçado. Ou o senhor fala o que nós estamos querendo ouvir do senhor, o que estava dentro do que nós imaginamos que é o correto, ou o senhor vai ser preso. E não é só o senhor, não. É o seu pai, a sua esposa, a sua filha de maior. Então, é evidente que há uma contaminação desse processo, né? Que essa delação, ela claramente ela tem distorções. Uma vez que o próprio Cid, inclusive, declara, através de um áudio que foi publicado pela imprensa brasileira, de que o enredo já estava preparado, que as cartas estavam marcadas, que os inquisidores, os interrogadores, não queriam escutar o que havia acontecido, mas sim o que eles achavam que tinha acontecido. Isso foi publicado. Quero aproveitar a oportunidade de ter o senhor aqui para fazer ao senhor algumas perguntas. E aí te peço se o senhor pudesse ser um pouco mais objetivo para a gente poder conversar um pouco melhor. A denúncia da PGR, o Paulo Gonet, o procurador-geral, deixa muito evidente que ele se baseia em todo o trabalho investigatório que a Polícia Federal fez ao longo dos últimos anos. Então, há uma cronologia, uma análise, um cruzamento de dados, inquéritos que se basearam não apenas em depoimentos, mas também na quebra de sigilo telefônico, telemático, num quadro que, segundo a Polícia Federal e a própria PGR, é um quadro probatório consistente. O senhor não avalia que os crimes imputados são graves com base nesse quadro probatório? E o que vai ser agora, portanto, da defesa dos denunciados e o que o senhor espera que aconteça no STF em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Contrário, primeiro, eu não acredito que os fins justificam os meios. Eu acredito de verdade no império da lei. Eu acho que existem formas de se chegar a um determinado objetivo. Não é com pesca probatória, não é com prisões prolongadas, não é com inquéritos intermináveis, não é com a instituição de uma excepcionalidade jurídica permanente de conveniência. Né? Então, eu acho que esse quadro todo ele termina sendo contaminado pela maneira como as coisas estão acontecendo. Depois, veja, uma coisa é o que diz a Procuradoria-Geral da República. Aliás, o Gonet faz um esforço muito forte para linkar determinadas situações, mas me permita, a tese é absolutamente fantasiosa, estabelece vários núcleos distintos, como se estivessem articulados entre si numa peça extremamente elaborada que cai por terra até pelos depoimentos que foram colocados a público e pelos fatos que foram trazidos à lume pela própria Polícia Federal, quando mostram, por exemplo, que aqueles que eventualmente estavam fazendo um plano de execução do ministro, né, sequer tinham condição de pegar um táxi. Né? Eu acho que é um meme pronto. Forças especiais mambembes, né? Então, esse plano elaborado, ele não se coaduna com a realidade. Outra coisa, não há nenhuma materialização, né, de nenhum documento, de nenhuma fala, de nenhuma mensagem do presidente Bolsonaro ordenando qualquer situação que implique na condição de um golpe. E o golpe é colocado como se ele tivesse ocorrido em função de um pretenso decreto de estado de sítio ou estado de defesa que seria assinado pelo presidente. É bom lembrar quem está nos ouvindo, inclusive você, Trali, que um documento como esse está na Constituição e ele é enviado ao Congresso Nacional e precisa ter a maioria absoluta da Câmara e do Senado. Então, é um rito constitucional. Agora, é evidente que
o documento apócrifo que está circulando fala de prisão de A e de B, isso não existe na Constituição. A própria Dilma Rousseff, quando presidente da República, quando sentiu-se acuada no processo do impeachment, convocou o então comandante do Exército, né, o Vilas Boas Corrêa, que está fartamente documentado, ele deu uma entrevista à revista Veja também, para falar sobre estado de sítio. Isso não significou golpe. Então, há uma questão em que se criminaliza uma situação de consulta aos integrantes do governo. Eu não estava lá, não tenho os detalhes, mas a forma como está sendo colocada pelo PGR, pelo Ministério Público, evidentemente dentro dos elementos que ele levanta, não me parece substanciais e concretos para caracterizar o tal golpe de Estado, que é materializado no dia 8 de janeiro com um exército de brancaleones, ou seja, crianças, idosos, velhos, com bíblias, com bandeiras, queriam derrubar o Estado brasileiro. Então, faça-me favor, não dá para acreditar nessa versão fantasiosa. Quero fazer uma última pergunta ao senhor, se o senhor puder ser bem objetivo. O senhor citou aí o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. O que o senhor pretende fazer agora, portanto, dentro do próprio Congresso Nacional? O senhor vê espaço para a PEC da anistia avançar? E qual o futuro político que o senhor imagina para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Doutor, eu não tenho dúvida que eu estava ouvindo há pouco o Gabeira, onde ele fazia uma digressão a respeito de golpes militares, de pacificação. O próprio Gabeira é fruto de um processo de anistia, né? E nós temos no Brasil uma tradição de pacificação, de conciliação. Mais de 40 anistias foram proferidas ao longo da nossa história. E hoje há, é evidente, exageros tão grandes, tão desconformes com a realidade. Você pega uma moça que pinta de batom uma estátua e colocar essa pessoa com 17 anos de prisão. Você pega uma assassina confessa que matou e esquartejou, né, o seu marido e colocou numa caixa e recebe 16 anos de prisão, como aquela Matsunara. É evidente que isso não está adequado, não está dentro da realidade, da conformidade. Então, nós estamos vendo aqui muita empatia dos senhores senadores que entendem que não é possível se dar 16, 17, 12, 14 anos de prisão a pessoas que sequer estavam depredando bens públicos. Esses que estavam depredando, individualizada a culpa, né, com imagem de televisão, com material de DNA, esses têm que pagar pela depredação. Nós não defendemos depredação na invasão de prédios públicos. Agora, dizer que esse exército de Brancaleone estava querendo derrubar o governo é um pouco demais.